Olá! Você é aquele tipo de pessoa que quando imagina uma situação, por exemplo, pular de paraquedas, isso já te dá arrepios porque você morre de medo de vivenciar uma experiência dessa? Se você é essa pessoa, faz o seguinte, fica comigo porque hoje eu quero te ensinar a superar esse e outros medos que você possa ter. Só que é o seguinte, é a primeira vez que você tem um contato com um vídeo meu? Se for, não perca tempo. Se inscreva logo, ativa o sininho, porque toda vez que eu tiver um vídeo aqui que ele puder te ajudar, você vai ser notificado. Faz o seguinte, fica comigo. Eu sou Alcione Arruda. Medo. Eu resolvi gravar esse vídeo porque quem já é inscrito no meu canal deve ter visto o meu vídeo sobre autossabotagem. Não viu? Se você não viu, faz o seguinte. Terminando esse vídeo aqui, dá uma olhada lá. Nesse vídeo, eu falo de um dos maiores desafios para mim, que era a natação. Que de certa forma era um medo muito grande que eu tinha de águas abertas. E eu fui entender um pouquinho desse medo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma solução para o seu medo e para o medo de outras pessoas. O medo é uma das várias emoções humanas. E como emoção, ele precisa ser induzido. E ele é induzido pelo que nós chamamos de estímulos. E quais os estímulos que estão relacionados com o medo? A percepção de perigo e a ameaça. E olha que interessante, quando nós estamos com medo, isso nos gera tanto mudanças comportamentais, como, por exemplo, tem gente que fica com medo e fica paralisado. Outras pessoas na mesma situação saem correndo. Quanto mudanças fisiológicas, mudanças na respiração, até mudanças na circulação sanguínea, de modo a favorecer os músculos numa situação, de perigo ali, como um sistema de defesa. Bom, então, isso é para você entender que eu tenho medo, você tem medo. Mas nós vamos observar que animais também no seu ambiente também têm medo de várias situações de perigo que eles vivem. Mas quais são os tipos de medo que nós temos? Existe aquele medo que é chamado de medo inato, que é aquele medo que você nasce com ele. Por exemplo, medo do escuro. Existe aquele medo que nós desenvolvemos à medida que nós vamos crescendo. Mas esse medo, ele se desenvolve devido a uma situação que nós vivenciamos. Por exemplo, se você cai de uma árvore, você passa a ter medo de altura. Se de repente você fica preso no elevador, você começa a ter medo de ambientes fechados. Esse é aquele medo que você desenvolve em função de uma situação que você vivenciou. Existe o medo do desconhecido, que na grande maioria das vezes as pessoas elas têm o medo do desconhecido. Como superar todos esses medos? Para você entender como que eu superei o meu medo e que você pode superar os seus, eu vou te contar uma história sobre um experimento que foi feito lá em 1924 por Mary Coover Jones.
considerada a mãe da terapia comportamental. Ela quis, nesse experimento, reverter uma situação de medo que uma criança tinha de animais peludos, coelho, camundongos. E o que ela fez para poder reverter essa situação? Ela simplesmente colocou essa criança em contato com situações e animais peludos. E ela conseguiu reverter essa situação. Isso é conhecido na psicologia como condicionamento direto. Ou seja, você se colocar diante da situação que te gera medo. Isso para dizer para você que é possível você trabalhar o seu medo você estando diante dele. O medo, ele precisa ser para nós uma situação de alerta. Ele não pode ser algo que nos paralisa e impeça de fazer algo que é importante para nós. Esse condicionamento direto, na verdade, foi o que eu acabei fazendo, né, com o meu medo de águas abertas, para que eu pudesse superar essa situação, que para mim era desafiadora. Qual é o seu medo? Você vai paralisar e não vai fazer aquela situação que te gera medo? Ou depois desse vídeo, você vai testar o condicionamento direto para você ver se vale a pena? Porque aí eu te digo, não deixe de experimentar, porque você vai ver o resultado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não tenha medo, dê um like, porque isso ajuda o canal. Até o nosso próximo vídeo.